Oi pessoal, hoje a gente está aqui no estúdio do Guilherme Garcia com o Gui e com o Breno e eles vão nos apresentar dois projetos no Pátio Milano, um de frente para o outro. São duas salas comerciais, mas dois projetos completamente diferentes. Vai ser uma joalheria e uma doceria e vamos ver o que eles vão nos apresentar agora. Então, o cliente procurou a gente com uma pegada completamente minimalista, grega, então ele já vem com muita referência e isso é muito bacana pra gente porque vai norteando muito o projeto, na nossa dinâmica aqui do escritório. Em contrapartida é um desafio, porque ele já vem com expectativas. Então, quando a gente fala de uma joalheria, a gente está falando de produto. E quando é produto, o foco é completamente aquilo. A arquitetura é um coadjuvante de todo o cenário que é a venda no final. Por mais que a arquitetura ela tem que falar de experiência, ela tem que falar de cenografia, do cliente, de todo o contexto do ambiente, mas o produto final é o que está sendo vendido. Então, aquele foco é completamente aquele. Então, isso vai norteando um pouco dos materiais, né? Quando a gente fala de joia, a gente fala de metais nobres, de pedras preciosas. Então vem de uma base de uma arquitetura muito boa, simples, minimalista, linhas orgânicas e retas, porque vem de uma referência, né, de quando o cliente trouxe o contexto pra gente, mas vem com a naturalidade dos materiais, porque a gente tá falando de ouro de verdade, a gente tá falando de banho, a gente tá falando de diamante, então não tem como eu usar um MDF amadeirado ou um piso. Então a gente tá usando um piso totalmente de pedra, que isso é um desafio numa obra comercial quando a gente se fala de orçamento, as paredes todas pintadas com uma textura bacana, mas que lembra essa época grega, de as pinturas não ser tão perfeitas, então tem esses nuances de cores, um pouco de tecido, né? Quando a gente fala de Grécia, a gente fala de viagens, a gente lembra Mykonos, então aqui os tecidos brancos fluidos, isso tudo vai trazendo, vai agregando a experiência do cliente até a gente chegar realmente no produto. Então, eu me chamo Guilherme, né? Tenho 25 anos e tão jovem já desenvolvi um bocado de coisas. O estúdio já está aí há fazer 4 anos agora em junho, dia 17 de junho, e com isso a gente já desenvolveu muitos projetos, apesar de ser super jovem. O estúdio nasceu com a ideia de trazer experiência aos clientes, né, e ter esse formato, então eu peguei um pouquinho da experiência que eu tive nos lugares que eu trabalhei, filtrei isso e falei, putz, como é que eu posso ser diferente, né? Hoje são formados tantas histórias de arquitetura, tantas pessoas sendo formadas, escritórios abrindo, como é que se diferenciar dentro de um mercado, ainda mais em Florianópolis, né, que tem um público restrito, apesar de ser uma capital pequena, como é que a gente pode ganhar o público daqui e também expandir em rede social, que a gente pode abranger um país todo e fora também. Então o estúdio veio com esse anseio de trazer um pouco de experiência. E a gente entra justamente nesse processo da gente traduzir o que o cliente anseia, né? Então, como o Guilherme falou, o cliente já tinha essa estética definida da marca, então essa questão da Grécia, e a gente traduz todo esse programa de necessidades dentro do projeto. O bacana disso é que o cliente é formado em design de interiores, então olha o desafio, a gente fazer um projeto para alguém que é formado na área, dentro de uma expectativa de uma história que ele já criou, e ele veio na primeira reunião com um sketch. Imagina nosso desespero, falar, ele já tá com tudo formatado, como a gente troca a ideia e mostra que tem outras possibilidades que a gente tá enxergando de fora, né? Porque quando a gente tá fazendo o projeto, como a gente tá fazendo o projeto pra gente, da minha casa, eu faço, refaço. Esse escritório demorou tanto pra fazer, foi um amigo meu que ajudou a fazer um layout, porque a gente não conseguia, porque a gente só via aquele determinado. Então falou, como é que a gente transforma tudo isso de um cliente? E daí quando a gente trouxe, a gente foi conversando, foi entendendo os programas de necessidades. Primeiro a gente começa nos sonhos, né? Então vamos forrar de lâmina natural, vamos usar piso de pedra, e depois a gente vai se adaptando ao orçamento, e daí a gente vai chegando em alguns passos que quando a gente fala de minimalismo, é uma linha muito tênue entre faltou dinheiro para executar e ficou feio, ou é muito simples, mas a execução complica, que daí é a parte de vocês. A gente ama criar, mas a gente sabe que em algumas partes a gente tem uns processos diferentes de qualquer outro escritório, né, para que as coisas realmente funcionem. E daí a gente pegou todo esse briefing e traduziu no projeto que a gente vai apresentar para vocês agora. E tem um outro detalhe também que tu comentou com a gente anteriormente, que essa é a primeira loja do que a gente acredita que possa ser uma franquia de lojas, né? Então acho que isso gera ainda mais expectativa, tanto pra gente que tá executando, mas também principalmente pro cliente, né? E é uma loja teste, né? Então a gente tá testando materiais, tá vendo se aquilo realmente
funciona. E obra comercial tem toda essa dinâmica, porque a gente tem essa questão custo, se vira uma franquia, como é que o franqueado vai pôr o custo da loja, mais o preço da franquia, como é que isso vai comercializar e vai virar realmente num grande negócio. Então esse business é bem complexo pra gente aqui, tentando traduzir de uma linha diferente de uma linha de projeto de interiores residencial, que a gente pode ter um investimento um pouco mais elevado, que é o conforto do cliente, mas agora é comercial. Ele tem que ter estrutura, ele tem que ter design, tem que ter desempenho e tem que ter toda aquela experiência do cliente com baixo custo. Por se tratar de uma obra comercial, então essa questão do custo é muito importante, ainda mais que ela pode se tornar uma franquia. E aí é importante a gente também ter uma empresa que faz essa parte da orçamentação para a gente conseguir, para o cliente ter essa visão total da obra, qual que é o valor total para que eles possam se planejar e a gente consiga ter um jogo de cintura para administrar esses gastos. Então, pelo que tu comentou, vocês vão apresentar o projeto pra gente, mas nesse orçamento vocês não vão querer somente a parte de obra, como a gente costuma fazer para os nossos outros clientes. A gente vai fazer um orçamento completo, global da obra, não só obra, mas também fazer acabamentos, marcenaria, iluminação, todo o restante. É isso. Exatamente. Isso é um padrão que eu tenho no estúdio, desde projetos residenciais, porque o cliente tem que ter um planejamento financeiro do que ele vai querer investir dentro do apartamento ou de uma casa, e principalmente para o comercial, que a gente tem um budget limitado, então a gente tem uma verba X que vamos desde cimento, revestimento, até o software de operação da loja. Vocês estão anotando aí, né? A gente vai construir uma joalheria com a temática da Grécia, o cliente é formado em design de interiores e essa loja vai ser um futuro modelo de franquia para essa rede. Então, quando a gente faz o projeto de interiores, a gente conta tudo storytelling, né? O cliente geralmente não vem com storytelling, mas quando começa numa obra comercial, ele já vem de um respaldo de briefing do que a marca quer contar. Então a gente vai pegando imagens referenciais e dentro daquilo a gente vai pegando, pincelando um pouco da cor, um pouco da tonalidade, das linhas, das formas e contando histórias, né? Que é o que realmente a gente norteia para ter o projeto. Cria-se um grande mood board com materialidades dessas referências do que a gente acredita como design e realmente a gente monta o projeto. Então o desafio, né, uma loja aí super pequena, 20 e poucos metros quadrados, longilínea, num espaço um pouco mais escuro, então como é que a gente vai acender, ter esse brilho todo de uma joia num espaço tão pequeno e tão escuro. Com um pilar no meio super grande, que foi um mega desafio pra gente como projeto, né? E ter vitrines o tempo todo, ter uma parte de back office onde eles vão fazer o polimento da joia antes da venda, porque a joia ali, ela vai perdendo brilho depois de um tempo, e o manuseio, porque hoje eles têm um e-commerce, então a grande fase deles é e-commerce, e vender agora no grande público, eles vão ter o espaço deles realmente de produzir isso e enviar para os correios. Então esse desafio de operacionalizar tudo isso em uma loja pequena e ter muito design foi o maior desafio. Falando um pouco aqui sobre a questão do layout da loja, a gente trabalha com essa parte de entrada mais livre, então ele é um layout mais fluido. A gente tem essa parte de vitrine interna, que daí vai ficar exposta todas as joias, e também a gente tomou partida desse pilar que a gente tem existente na loja para fazer essa mesa engastada no pilar. Então a gente pegou essa dificuldade e transformou ela em um ponto forte do projeto. Outra questão também interessante é que, como os clientes trouxeram pra gente essa estética da Grécia, a gente traduz isso através dos arcos na fachada. Um desafio que a gente teve foi realmente colocar todos os arcos na mesma proporção para ter essa estética toda alinhada da fachada, então isso foi um ponto que a gente teve que trabalhar com mais cuidado. E a questão também da fachada, do impacto que a vitrine tem nas pessoas que estão circulando no Pátio Milano, que é o local onde é localizada essa loja. Então tem que ser uma vitrine que ela seja chamativa, que ela tenha um elemento diferente, então a gente trabalhou com esses totens revestidos de pedra, lâmina de pedra, que é um material que a gente descobriu e quis usar nesse projeto. Também ali a questão da areia no chão, então é um elemento diferente que instiga a pessoa a querer entrar na loja, saber um pouco mais da marca, e todos esses elementos que trabalham para ter essa estética mais limpa, mas com informação para essa fachada. Bom, então eu percebi que o projeto tem essa pegada bem orgânica, inclusive com essas linhas, né, com bastante curvas. Quanto aos arcos, como é que vocês pensaram em fazer a execução? Vocês pensaram em fazer em gesso acartonado? O que vocês pensaram para essa solução aí? Quando a gente fala de arco numa obra comercial, né, que tem questão de peso, de estrutura, custo, rapidez, né, porque a loja tem que abrir muito rápido quando a gente fala desse tipo de projeto. Então, pensamos primeiramente em gesso acartonado, pela facilidade de ser moldado em loco, ou de marcenaria e ser revestido pintado por cima. Mas eu acho que por questão de custo, agilidade, gesso seria um bom caminho.
E aqui no escritório a gente tem essa nossa materioteca e a gente vai contar um pouquinho dos materiais dos projetos. Então, por exemplo, na Moreto a gente utilizou todo o piso em travertino, né? Que ele tem toda essa porosidade, é um piso super bacana, em contraponto com um cimento queimado. Aqui a gente vai ter uma tonalidade um pouco mais escura, mas na hora da execução a gente vai deixar um pouquinho mais claro. E como eu falei antes, toda a questão do tecido, né? Um linho para deixar uma coisa mais fluida. Isso tudo a gente vai trazer em todo o mood board de uma paleta um pouco mais suave e clara. E se a gente for comparar com joias, ele vai dar super um contraponto. Legal, acho que vocês explicaram muito bem sobre esse primeiro projeto da Moreto. Mas eu queria saber também do segundo projeto, que é da Tufts. O que vocês têm para nos falar? Quando a gente sai da Moreto para Tufts, que é completamente mágico, lúdico, a gente sai de um cliente sofisticado comprando joias, a gente vai para o mundo infantil, não tão infantil porque a gente fala de Harry Potter, que não é tão atual, mas realmente ele ainda é constante, né? E a gente tem muito desafio nesse projeto e é engraçada a história, porque quando o cliente nos contrata, geralmente eu já vou na minha cabeça, já vou fazendo layout, eu vou tirar esse quarto, vou mudar ali, essa loja comercial, fazer o backstage lá, e era um projeto, como é que eu encaixo o circo com Harry Potter? Não, são coisas completamente diferentes, então foi um desafio muito grande. Eu fiquei uma semana, eu e o Breno, a gente ficava, como é que a gente resolve isso, como é que resolve esse layout, porque resolver o layout até que não era tão difícil. Agora, concentrar dois conceitos, será que a gente abandona o Harry Potter e fala pro cliente não vai dar, esquece, só que ele gosta muito, era uma coisa que ele já veio estudando um pouco, e o circo é uma coisa que foi meio que imposta, porque a gente tinha que dar uma continuidade ao playground das crianças. Como é que a gente faz isso? Então esse desafio foi, acho que o ponto mais chave da parte criativa do projeto. E na hora da elaboração do projeto, quando o cliente foi mostrar a sala, tem um playground do lado. Isso é ótimo, comercialmente uma loja de doce, né? Então, só que ele já tem com o tema circo muito forte. Então trazer tudo isso para que não fique uma loja desconexa, mas também que não faça realmente parte, porque não é o mesmo business, então realmente trouxe aí um desafio. Tá, entendi. Então, do lado da loja já tem um playground temático com tema de circo, e aí por isso que ele quer trazer esse mesmo tema ali pra loja pra frente, mas no fundo da loja ainda vai ter uma outra temática que vai ser o Harry Potter. É isso? Exatamente. 23 metros quadrados com circo e Harry Potter habitando o mesmo espaço. Foi um grande desafio, mas a gente quer mostrar pra vocês que acho que a gente conseguiu. Pesquisando um pouquinho, né, dos temas, tanto do circo quanto do Harry Potter, e ver o que eles têm em comum. E a gente chegou que ambos transportam para fora da nossa realidade. Então o circo tem essa parte lúdica, de magia, como o Harry Potter. Então nessa grande pegada a gente juntou os dois, e até foi o estudo da parte de marketing da empresa na hora de desenvolver o nome Tufts, que é o nome de Ministros da Magia do Harry Potter, e dessa parte mágica de Tufts. Ficou pronto, o Tufts, como se fosse realmente uma parte mágica. A gente não queria um nome de loja, porque o nome foi concebido junto com a gente, junto com o cliente, foi super bacana. Então a gente trouxe tudo isso trazendo nesse contexto. E a loja, então, ela vem com uma casca de circo, esse mistério da magia, e a gente vai entendendo um pouquinho, todas com cortinas de veludo vermelho, que vai trazendo esse contexto da outra loja. E quando você abre a cortina, você chega Tufts, você chega em outro lugar. A gente trabalhou com elementos que remetem a esse castelo, então uma tonalidade de madeira na lâmina, também a pedra, o chão também que remete a essa questão do chão de um castelo realmente. E também a gente trabalhou com algumas coisas alguns elementos do filme, então a gente tem um chapéu seletor na decoração, as velas que são bem características do filme, com o teto a gente fez ele em arco, né, justamente para dar essa questão de ser um céu. Então a gente trabalhou todos esses elementos para trazer realmente essa atmosfera. Eu acho legal a vela do salão comunal, né? O céu que é trovejado, então a gente vai chamar um artista ou plotar, a gente está estudando aí a viabilidade de fazer esse céu mais escuro, essa iluminação mais cenográfica, toda a parte dos doces, uma embalagem mais vintage. A gente não quer com uma cara de loja de doce atual, é uma cara mais vintage porque a gente quer instigar as crianças realmente nesse novo mundo, não é uma loja comum, é realmente diferente. E o circo também está todo integrado ali nessa parte externa, que vai contando o carrinho de pipoca, o carrinho de algodão doce, toda a vitrine com elefante, doces. Então a gente vai trazendo toda essa atmosfera e toda essa magia aí nos dois temas. E eu acho que é legal um pouquinho falar de materialidade, né? Então, quando a gente traz os dois temas, como é que a gente correlaciona a parte circense da parte Harry Potter. E quando a gente se aprofundou realmente do fundo do Harry Potter, eu gosto muito, assisto sempre os filmes, revejo sempre. Então, algumas materialidades como madeira, pedra, e a gente vai trazendo um pouquinho dessa materialidade para trazer essa característica.
Já na Tufts, a gente entra com os materiais diferentes, né? E olha que bacana, quando a gente fala de pedra, por exemplo, a bancada deles, a gente sempre gosta de tudo fosco. E é legal mostrar para o cliente a diferença. A mesma pedra, a tonalidade que dá quando a gente traz com brilho e traz um fosco. Então a gente escolheu esse material juntamente com a lâmina de madeira natural, porque a gente traz esse requinte da folha da madeira, que a gente lembra um pouco do Castelo de Hogwarts, porque é uma madeira um pouco mais densa. E a gente vê todas essas catedrais aqui com a textura da madeira, que fica super sofisticado e contrapõe. Trazendo toda essa sofisticação, a gente tem que quebrar, senão fica muito sem graça, né? E a gente traz uma pedra rústica, que é essa pedra no chão, ó, ela tem todas as texturas, nuances de cores, que é uma pedra bem parecida que tem no Castelo de Hogwarts, então vai contrapor com a sofisticação da madeira, e a gente gosta desse link, dessa brincadeira. E toda a marcenaria também vai ser em lacre, o restante, né? A gente até já mandou fazer uma amostra, que é super bacana para o cliente validar a cor, né? Pra gente ter toda uma paleta, e a gente queria fazer um teste diferente. Aqui a gente tá pintando metade da marcenaria com tinta à mão, com pincel mesmo, a própria marcenaria, ou uma parte laqueada, mas que eu vejo os poros da marcenaria, não fica aquela coisa plastificada. Se a gente fala aí de castelo, não existe essa tecnologia de pintura super lisa, então é um aspecto que a gente quer para contrapor com tudo isso. E obviamente o veludo vermelho não podia faltar, né? A gente tá falando de circo também. Pera. Vocês continuam anotando, né? Agora, além da Grécia, vai ter circo, Harry Potter, numa loja de doces. Vamos lá, né? Acho que o propósito é levar a experiência através do design. Realmente, a palavra experiência é uma que eu repito muito porque é a nossa palavra-chave. A gente sempre tem que estar voltando para que, como é que eu posso melhorar a experiência do meu consumidor? Quando a gente fala de um modo atual de venda, o cliente não está comprando um projeto, comprando uma folha, uma assinatura de um contrato e depois no final recebe, porque não é um produto especificamente como vender uma cadeira, né? Então, como é que eu trago toda essa ambiência e se torne diferente? Como é que é uma experiência bacana? O que eu posso mudar e melhorar para que realmente o cliente saia satisfeito e fala, putz, o projeto com o Guilherme é muito mais tranquilo e realmente eu gostei muito do processo.